Você já levou uma mordida do seu Shih Tzu e pensou, é só brincadeira, coisa de filhote? Pois é, essa é a reação mais comum entre tutores, mas o que quase ninguém sabe é que esse gesto tão pequeno e aparentemente inofensivo pode se transformar em um problema muito maior se não for corrigido a tempo. A ciência do comportamento animal já comprovou que todo ato que gera algum tipo de recompensa, seja atenção, carinho, riso ou até a mão puxada para trás, fica gravado no cérebro do cachorro como algo que vale a pena repetir. Ou seja, cada mordida que parece fofa hoje pode estar reforçando um hábito que vai ser cada vez mais difícil de controlar no futuro. E quando falamos do Shih Tzu, isso ganha ainda mais destaque. Essa raça, conhecida por ser dócil, carinhosa e muito ligada à família, também tem uma característica marcante: é teimosa. Eles adoram testar limites e aprender o que funciona para chamar a sua atenção. Por isso, se você não mostrar desde cedo o que é certo e o que é errado, ele vai encontrar sozinho uma maneira de se comunicar e muitas vezes essa maneira é usando a boca. Mas calma, não precisa se desesperar. A boa notícia é que a ciência também mostra que existem formas simples, seguras e extremamente eficazes de resolver esse problema, sem precisar brigar, punir ou transformar a relação em um campo de batalha. Estudos em adestramento positivo comprovam que, com paciência e consistência, você consegue ensinar o seu Shih Tzu a parar de morder e, ao mesmo tempo, fortalecer ainda mais o vínculo entre vocês. E é exatamente isso que você vai descobrir neste vídeo. Vou te mostrar quais são os erros mais comuns que a maioria dos tutores comete sem perceber, como o reforço positivo pode ser o seu maior aliado e quais estratégias práticas você pode começar a aplicar hoje mesmo para transformar o comportamento do seu cãozinho. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque além de aprender a resolver esse problema das mordidas, você ainda vai receber muitas outras dicas valiosas para entender, cuidar e amar ainda mais o seu Shih Tzu. Vamos juntos nessa jornada para transformar cada desafio em uma oportunidade de criar o melhor amigo que você sempre sonhou ter. Agora me diga com sinceridade, quando o seu Shih Tzu te dá uma mordidinha, qual é a sua reação? Você ri, faz carinho, afasta a mão rapidamente ou até fala em tom divertido? Não pode, pois saiba que aí está escondido um dos maiores erros que quase todos os tutores cometem sem perceber. E é justamente esse erro que faz a mordida do seu cãozinho virar um hábito cada vez mais difícil de controlar. A ciência do comportamento animal explica isso de uma forma muito clara. Todo comportamento que gera algum tipo de consequência prazerosa ou de atenção tende a se repetir. É o famoso reforço positivo. Quando você ri, quando fala com ele, quando movimenta a mão para tirar da boca, na cabecinha do Shih Tzu isso significa: uau, funcionou! Eu consegui a atenção do meu humano. E adivinha? Ele vai querer repetir. O problema é que essa repetição vira um círculo vicioso. Hoje ele morde de leve, amanhã ele aperta um pouco mais. Depois ele começa a testar mordendo visitantes ou crianças. E de repente aquele comportamento que parecia brincadeira de filhote se transformou em um transtorno que gera estresse, preocupação e até machucados. E sabe por que isso acontece ainda mais com o Shih Tzu? Porque essa raça é extremamente inteligente e sensível. Eles aprendem rápido o que chama sua atenção, mas também criam vícios facilmente. A mordida, para eles, é apenas uma forma de brincar, explorar ou dizer estou aqui. Mas se você não mostrar de forma clara que não é assim que se brinca, ele não tem como adivinhar. Quando você percebe que a sua reação pode estar reforçando o erro, você muda a chave. Não é sobre punir, não é sobre brigar. É sobre entender que cada gesto seu ensina algo ao seu cãozinho. E se você riu ou acha fofo, ele grava como certo. Se você redireciona e mostra a forma correta, ele aprende o que realmente deve fazer. Por isso, o próximo passo é simples mas poderoso: parar de reforçar a mordida sem perceber.
Porque quando você muda a sua atitude, o Shih Tzu muda a dele também. Talvez você já tenha tentado de tudo: dizer não, levantar o tom de voz, ou até mesmo dar um tapinha de leve quando o Shih Tzu morde. Mas sabe o que a ciência e os especialistas em comportamento canino descobriram? Esse tipo de reação não funciona a longo prazo. Pior, pode gerar medo, ansiedade e até mais agressividade. E aqui está o ponto-chave que muita gente não conhece. O segredo não é punir, é redirecionar. Mas o que isso significa na prática? Imagine que o seu Shih Tzu está mordendo sua mão. A reação mais comum é afastar ou brigar. Só que, para ele, você está apenas entrando no jogo. Agora, se nesse exato momento você oferece um brinquedo apropriado para morder, acontece algo diferente. Ele aprende que pode sim usar a boca, mas do jeito certo. É como trocar um não pode por um pode sim. Mas aqui, esse simples gesto ativa no cérebro do cachorro uma associação poderosa. Ele percebe que a mão não é brinquedo, mas que existe algo muito mais divertido e permitido para gastar aquela energia. E quanto mais vezes você repetir esse redirecionamento, mais rápido o Shih Tzu entende a regra. Outro detalhe importante é a recompensa imediata. Se ele largar a sua mão e focar no brinquedo, elogie, faça carinho ou ofereça um petisco. Isso é o que os cientistas chamam de reforço positivo, premiar o comportamento certo para que ele seja repetido. Com o tempo, a mordida na sua mão deixa de fazer sentido, porque o cão descobre que a diversão e a atenção vêm apenas quando ele escolhe o objeto correto. Esse método não só resolve o problema da mordida, como também fortalece o vínculo entre vocês. Afinal, em vez de criar medo, você cria confiança. Em vez de punir, você ensina. E quando o Shih Tzu confia em você, ele aprende mais rápido, obedece melhor e se torna ainda mais companheiro. Então, da próxima vez que aquelas dentadinhas aparecerem, lembre-se, não é sobre brigar, é sobre mostrar o caminho certo. O segredo está no redirecionamento. Se existe uma palavra mágica quando falamos de ensinar um Shih Tzu, essa palavra é consistência. Não adianta acertar hoje e errar amanhã. O cérebro do cachorro funciona como uma esponja. Ele absorve tudo que você ensina, mas só ficha de verdade quando a mensagem é clara e repetida da mesma forma. Se um dia você deixa ele morder porque achou engraçado e no outro briga porque não gostou, o que o Shih Tzu aprende? Nada. Ele fica confuso, perdido, sem entender qual é a regra. A ciência do comportamento animal chama isso de aprendizado por associação. Para o cão, cada ação precisa gerar sempre a mesma consequência. Isso significa que, se morder a sua mão nunca traz diversão, mas morder o brinquedo sempre traz elogio e carinho, ele vai repetir o que funciona. Mas se às vezes a mordida dá atenção e às vezes dá bronca, ele continua tentando, porque não sabe qual é o certo. E é aqui que muitos tutores falham. Por cansaço, por preguiça ou até por dó, acabam abrindo exceções. Só que na cabeça do cachorro, exceção é confusão. O Shih Tzu, por ser inteligente e teimoso, vai sempre testar até onde pode ir. E se ele descobre que uma hora você cede, pronto, ele aprendeu que insistir compensa. Por isso, o grande segredo é ser firme e previsível. Isso não significa ser duro ou agressivo, mas sim coerente. Sempre que ele morder sua mão, você redireciona. Sempre que ele escolher o brinquedo, você elogia, sem mudar a regra, sem abrir brechas. Com o tempo, o hábito errado se desfaz e o certo se fortalece. E sabe qual é o resultado? Um Shih Tzu que entende as regras da casa, se sente seguro, confia em você e, de quebra, se torna mais obediente e carinhoso. Porque, no fundo, tudo o que ele quer é agradar você. Então lembre-se, ensinar um Shih Tzu é como ensinar uma criança. A chave não é o grito,
não é a punição, é a consistência. Você já ouviu falar que um cachorro que não conhece o mundo cedo demais pode acabar criando medos e comportamentos indesejados? Pois é exatamente isso que a ciência comprova. Estudos da American Veterinary Society of Animal Behavior mostram que existe uma fase chamada janela de socialização, que vai mais ou menos dos 8 até os 16 semanas de vida. Nesse período, o cérebro do filhote está como uma folha em branco, pronto para registrar o que é normal e seguro. Se o seu Shih Tzu conhece pessoas diferentes, outros cachorros, sons da rua e ambientes variados nesse tempo, ele aprende a lidar com o mundo de forma equilibrada. Mas se ele cresce isolado, sem contato, cada novidade pode virar uma ameaça. E adivinha o que muitos cães fazem quando sentem medo ou insegurança? Usam a boca. A mordida, nesse caso, é uma forma de defesa. Por isso, a socialização precoce não é apenas um luxo, é uma necessidade. Levar o filhote para passear com todos os cuidados de vacina, permitir que ele brinque com outros cães equilibrados, deixar que receba carinho de pessoas calmas e até ouvir barulhos como buzinas e aspirador ajudam a moldar um cão mais confiante. E aqui entra um detalhe importante: o Shih Tzu é uma raça extremamente sensível. Se ele não for acostumado desde cedo a situações diferentes, pode crescer mais medroso, ansioso e, consequentemente, mais propenso a usar a mordida como resposta. Mas quando é bem socializado, ele se torna um companheiro ainda mais doce, calmo e adaptável. Pense assim, a socialização é como ensinar uma criança a conhecer o mundo sem medo. Quanto mais experiências positivas ela tem, mais segura se sente. Com o Shih Tzu é igual. Quanto mais cedo você mostrar que o mundo é um lugar bom, menos espaço sobra para mordidas de defesa. Então nunca subestime a força desse período. Um Shih Tzu socializado cedo tem muito menos chance de transformar mordidas em problema para o futuro. Você já reparou que quando o seu Shih Tzu está cheio de energia, ele parece virar outra criatura? Corre pela casa, late sem parar, morde chinelo, puxa a barra da calça e, claro, tenta morder suas mãos. Isso não acontece por maldade, é por energia acumulada. E a ciência já provou que um cão cansado é um cão mais calmo e equilibrado. Pesquisas em comportamento canino mostram que o gasto físico e mental reduz drasticamente comportamentos indesejados, como mordidas e destruição de objetos. Mas aqui está um detalhe que muita gente não sabe: o Shih Tzu, apesar de ser uma raça pequena e de companhia, também precisa de atividade. Não é porque ele é fofinho e gosta de colo que pode viver sem estímulos. Passeios diários, mesmo que curtos, são fundamentais para liberar energia e estimular o olfato. Um simples passeio de 15 minutos, em que ele cheira árvores, muros e gramados, equivale a uma verdadeira academia mental. Isso porque o faro ativa áreas do cérebro ligadas ao aprendizado e à satisfação. Além disso, brinquedos interativos e jogos de enriquecimento ambiental fazem milagres. Esconder petiscos em uma bolinha ou criar pequenas tarefas para ele resolver transforma a rotina em diversão. Cães que exercitam a mente têm menos ansiedade e menos necessidade de morder para aliviar tensão. Agora imagine a diferença. Um Shih Tzu entediado, preso dentro de casa, vai buscar qualquer coisa para gastar energia e as suas mãos viram alvo fácil. Já um Shih Tzu que brinca, passeia e usa o faro, chega em casa satisfeito, relaxa e dorme tranquilo. Lembre-se, cansar o corpo e a mente é a vacina contra mordidas e comportamentos destrutivos. Você já percebeu o seu Shih Tzu mordendo sem parar, mesmo quando não parece estar brincando? Ou talvez roendo móveis, puxando a própria caminha, ou até lambendo as patas de forma repetitiva? Pois saiba que muitas vezes isso não é birra, nem falta de educação. É ansiedade. E esse é um dos sinais invisíveis que mais passam despercebidos pelos tutores. A ciência do comportamento animal mostra que cães que vivem em ambientes de estresse constante ou com poucas rotinas previsíveis têm muito mais chances de desenvolver comportamentos compulsivos,
como morder ou roer. O Shih Tzu, por ser uma raça extremamente apegada e sensível, sente qualquer alteração emocional dentro da casa. Uma briga, um grito, até mesmo a ausência prolongada do tutor pode ser suficiente para despertar nele a necessidade de descarregar essa tensão, e a forma mais rápida é usando a boca. O problema é que a mordida motivada por ansiedade não segue o mesmo padrão da brincadeira. Ela costuma ser mais intensa, repetitiva e acompanhada de outros sinais: orelhas baixas, respiração ofegante, cauda encolhida ou inquietação constante. Ignorar esses sinais é como deixar uma panela de pressão ligada sem válvula. Uma hora ela explode. E aqui entra o papel fundamental do tutor: criar um ambiente calmo, com rotinas previsíveis, horários para passeio, alimentação e momentos de carinho. Ajuda a reduzir a ansiedade e, consequentemente, as mordidas. Técnicas de enriquecimento ambiental também funcionam como válvula de escape. Brinquedos recheáveis, jogos de busca ou até um simples ossinho natural podem transformar a ansiedade em algo mais saudável. Por isso, ao invés de apenas repreender, observe: será que o seu cãozinho não está tentando te mostrar que algo no ambiente precisa mudar? Muitas vezes, ao cuidar da ansiedade, você resolve o problema da mordida sem precisar de broncas ou punições. À primeira vista, a mordida do Shih Tzu parece apenas um problema a ser eliminado. Mas e se eu te dissesse que esse comportamento pode ser transformado em uma oportunidade única de fortalecer o vínculo entre você e ele? É isso mesmo! A ciência mostra que quando o tutor escolhe ensinar com paciência e reforço positivo, em vez de punição, o cão não apenas muda o comportamento, mas também passa a confiar ainda mais no dono. Vamos imaginar uma situação: seu Shih Tzu está tentando morder a sua mão. Ao invés de brigar ou afastar de forma brusca, você oferece um brinquedo apropriado e, assim que ele troca sua mão pelo brinquedo, você o elogia com carinho. O que acontece no cérebro dele? Ele associa que brincar com o objeto certo traz prazer e afeto. Nesse momento, não é só a mordida que está sendo corrigida, mas a relação entre vocês que está sendo fortalecida. Estudos em psicologia animal comprovam que cães que recebem recompensas claras e consistentes desenvolvem maior confiança e respondem com mais obediência. E com o Shih Tzu, isso é ainda mais intenso, já que essa raça é naturalmente voltada para agradar seu tutor e estar perto dele. Transformar o problema em vínculo significa enxergar além da dificuldade. A mordida, nesse caso, é apenas um sinal de energia, ansiedade ou necessidade de atenção. Ao usar paciência e direcionar corretamente, você mostra ao seu cão que está disposto a entender o que ele sente, e não apenas a castigá-lo. Esse tipo de postura constrói um elo invisível, mas fortíssimo. Ele passa a te ver como referência de segurança e carinho. Cada mordida pode ser um momento de aprendizado e aproximação. O que antes parecia um comportamento irritante, pode se tornar uma ponte para mais confiança, respeito e amor. Então, ao invés de pensar: meu Shih Tzu só me dá trabalho, comece a pensar: cada desafio é uma chance de nos unirmos ainda mais. Chegamos ao fim desta jornada e, se você prestou atenção até aqui, já deve ter percebido que a mordida do seu Shih Tzu nunca foi apenas um ato de birra ou desobediência. Ela é um reflexo direto do que ele sente, do ambiente em que vive e, principalmente, da forma como você reage a cada comportamento. E a grande verdade é simples: você tem nas mãos o poder de transformar essa situação em um vínculo ainda mais forte com o seu cãozinho. Ao longo do vídeo, você viu que a ciência comprova, seja nos estudos de Skinner sobre reforço positivo, na importância da socialização precoce ou nas pesquisas sobre ansiedade canina, que o caminho para corrigir a mordida não está na punição, mas na paciência, na consistência e no direcionamento correto. Cada vez que você mostra ao seu Shih Tzu o que pode ser feito em vez de apenas gritar não, você ensina de forma clara e construtiva. E o resultado disso vai muito além de acabar com as mordidas. O que surge é uma relação de confiança, respeito e amor. O Shih Tzu, quando sente segurança no tutor, aprende mais.
rápido, obedece com mais facilidade e se torna ainda mais carinhoso. O que antes era um problema vira uma ponte para um relacionamento mais feliz. Agora, eu quero te convidar a refletir. Será que o seu Shih Tzu está tentando te dizer algo através dessas mordidas? Será que, na verdade, ele só precisa de um pouco mais de paciência, de atividades certas ou de uma rotina mais equilibrada? Pense nisso, porque cada gesto seu é uma mensagem clara para ele. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma dica prática para transformar a vida do seu Shih Tzu. E antes de sair, comenta aqui embaixo: meu Shih Tzu morde, quero ver quantos tutores estão prontos para mudar esse comportamento e criar uma relação ainda mais forte com seus cãezinhos. Porque no fim, a mordida pode até ser um desafio, mas também pode ser o primeiro passo para construir o maior vínculo de amor e confiança que você já teve com seu melhor amigo.